Durante muito tempo, medicina e espiritualidade caminharam por estradas separadas. Mas hoje, cada vez mais, médicos e cientistas começam a reconhecer o que muitos já sentiam na alma. O cuidado verdadeiro precisa alcançar o corpo, a mente e o espírito. No vídeo de hoje, vamos ouvir um dos maiores especialistas do Brasil quando o assunto é a conexão entre ciência e espiritualidade. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira é médico pela USP, neurocientista, pesquisador da glândula pineal e referência internacional em espiritualidade e saúde mental. Ele defende que mente, corpo e espírito caminham juntos e que nem sempre os sintomas que sentimos vêm apenas do plano físico. No trecho a seguir, ele nos ajuda a entender os chamados ataques espirituais. Como reconhecer quando estamos sendo afetados por forças sutis? E o que podemos fazer para nos proteger? Uma fala profunda, esclarecedora e necessária. Dentro da medicina, já certas considerações nesse campo. Olha que interessante. Vou mostrar para vocês. Né? Olha que interessante. O Código Internacional de Doenças. Aqui, ó, da Organização Mundial de Saúde. Eu vou abrir uma página aqui. Aqui que você tem os diagnósticos todos. Mas olha que eu vou mostrar para vocês. Se você não conhecia antes. Né? Olha lá, ó. F44.3. Estados de transe e de possessão. Tá? Dentro da medicina. Tá? Então, os fenômenos espirituais, eles aparecem como sintomas na medicina. E a medicina conhece muito pouco disso. Tá? Como é que eu vejo essa questão? Primeira questão fundamental é o seguinte: um envolvimento espiritual. Veja, eu vou entrar dentro da racionalidade das questões espirituais. Então, eu vou pensar como médico, mas olhando por esse ângulo espiritual, sem abdicar da ciência, como eu estou trazendo aqui. Não é? O que ele chama de estado de transe? Estado de transe é quando nós entramos em alteração de estado de consciência e o nosso cérebro ele passa a funcionar mais com ondas alfa, teta ou delta. Então, a gente começa a ter uma percepção daquilo que é invisível, da psicosfera. Esse estado de transe pode se manifestar como uma percepção, como se estivesse saindo do corpo. Não é? Isso pode trazer várias impressões. Tem pessoas que têm reações sonestésicas, né? Sente um zumbido, sente um mareamento, sente um medo, começa a vir um medo e começa a ter uma sudorese, um ataque cardíaco, medo da morte, porque parece que saindo do corpo parece que está morrendo, não é? Então, pode envolver esses estados de transe. Sempre em psiquiatria, a gente faz uma associação de comorbidades para analisar o que exatamente está acontecendo naquela pessoa. Não é uma palavra só, precisa ser uma série de conceitos. Não é? Muito bem. As possessões é quando tem uma personalidade intrusiva, quando o espírito pega uma pessoa. Pensa aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Olha. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Tá? Eu vou pegar aqui, olha. Transtorno dissociativo de identidade. Olha o que ele fala aqui, olha. Experiência de possessão, que ele vai chamar de critério A, tá vendo? Experiência de possessão. O que ele fala aqui da experiência de possessão? Não é? Aqui, olha. Aqui, ó. Surge como um espírito, um ser sobrenatural, uma entidade externa tivesse assumido o controle. Tá vendo? E aí ocorre uma modificação da identidade da pessoa. Como é que a gente sabe que está nessa parte espiritual? Ele vai dizer, aqui aí eu vou explicar como está descrito pela Associação Americana de Psiquiatria. São fenômenos que afetam qualquer estrutura da função psíquica, pode afetar a função motora, a pessoa perde o controle, pode afetar o humor, trazer uma angústia inesperada, pensamentos ruins, pensamentos de suicídio, pode vir medos, pode vir vozes, como se fossem vozes internas, dizendo, não, você não vai nada, não vai dar certo. Não é? Pode afetar uma função orgânica, aumenta a pressão arterial, tem uma disfunção gastrointestinal súbita, inexplicável. Vai
vai buscar uma razão, não encontra, uma dor que não se acha na razão. Diz assim, pode afetar qualquer função humana, assim está descrito. Tá? Só que tem uma questão. Ele vai colocar um termo que é descontinuidade, que é uma situação que aparece e desaparece. Como sem tratamento, ela desaparece, vem e volta, espontaneamente. Faz diferença com outros tipos de perfis, como as esquizofrenias, os transtornos psicóticos, de outros naipes dissociativos mais psicóticos. Faz diferença, não é? Epilepsias que o indivíduo tem ou uma crise de ausência, ou tônico-clônica, mas apresenta um blinque ocular, alguma coisa diferente do que é exatamente uma epilepsia. Vai fazer o exame, não dá alteração epilética, mas dá alguma diferença de traçado. Próprio dos estados de transe. Né? Agora, eu tenho observado o seguinte: segundo a minha hipótese, o órgão sensorial que capta essas, vamos dizer assim, ligações externas, representam a atividade da glândula pineal, que a glândula pineal transforma estímulo magnético em neuroquímica. Então aí vem uma sugestão externa, a gente capta pela pineal e depois se dirige para outras áreas cerebrais. Uma das áreas é o hipotálamo. E no hipotálamo transitam as fibras dos comportamentos psicobiológicos: a fome, a sexualidade, o sono e a agressividade. Então o que acontece? Ou tem um descontrole da fome, ou tem uma anorexia nervosa, ou tem uma fome descontrolada, já perdeu não tem a ver com a necessidade da pessoa, ou um distúrbio do sono, com descontrole do sono, uma hipersonia durante o dia, insônia à noite, sonos conturbados, ou tem um transtorno sexual, não é questão de gênero, é uma infelicidade, um desajuste, uma compulsão, alguma coisa nesse nível. Ou a agressividade, autoagressividade, a automutilação, o suicídio, ideias de desvaria, ou pulsões agressivas heteroagressivas. Então, esse território do hipotálamo, olha, o hipotálamo ele fica, coloca a tua língua no céu da tua boca. Você está aí a 1 centímetro do hipotálamo, onde transitam essas fibras nervosas desses comportamentos psicobiológicos. São muito afetados por interferência espiritual, segundo a minha interpretação dos chamados transtornos dissociativos de identidade, critério A, que envolve a possessão, ou o F44.3 do CID-10, estados de transe e possessão. Então, a pessoa perde o controle desses comportamentos psicobiológicos. Porque a gente pensa que uma influência espiritual, ela, vamos dizer assim, ou uma atividade mediúnica em desequilíbrio, não é? Ela não vai só para a parte psiquiátrica, ela vai também para a psicodinâmica, por conta desses problemas, desses comportamentos biológicos. É lógico, caiu na pineal, vai para logo frontal, afeta a crítica da pessoa. Aquela interferência, como ele colocou aqui no DSM-5, ele coloca o espírito, o ser sobrenatural invade a mente da pessoa. Não é? E ela fica desnorteada, ela perde a crítica da razão, ocorre um domínio da razão da pessoa. Não é? E se pega as áreas auditivas, ela começa a ouvir vozes. Pega a área visual, ela começa a ver coisas. E ela começa a confabular dentro de uma situação que é uma mistura de realidades. O seu sofrimento interior, que se transmuta em imagens e impressões que se conjugam a essas interferências externas, e aí a química cerebral não consegue interpretar. Às vezes você precisa usar um medicamento para voltar a química cerebral a circular com mais equilíbrio, mas é importante a gente rever essa parte espiritual. Fazer um diagnóstico, na maioria das vezes, a pessoa tem uma sensibilidade espiritual. E você sabe, a gente precisa colocar em ação a nossa sensibilidade espiritual, a nossa mediunidade. Mediunidade, sensibilidade espiritual, são funções ligadas ao coletivo, próprias para a nossa entrega para a humanidade. Promove coesão desse coletivo. Não é? Então, bom, aí o que acontece? Nós temos os ataques espirituais. A pessoa, ela começa a ficar com uma energia que ela trabalha e ela circula na vida, no dia a dia, com muito sacrifício. Parece que as coisas não dão certo, ela está sempre cansada, não consegue terminar as coisas que precisa terminar, ela vai arrastada, mas ela vai. Ela vai. Vai arrastada, mas vai. As coisas ficam amarradas. É um certo envolvimento de uma energia espiritual, segundo a minha interpretação, a experiência aqui no consultório. Pode estar de medicina, né? Também não é para jogar fora a ideia. Então, a pessoa,
a pessoa, ela sente uma dificuldade de levantar, o sono é difícil, e muitas vezes fica muito sensível o que uma pessoa falou, e aí que acontecem as coisas. É uma buzinada que você leva, um xingamento, é alguém que te distrata, é uma situação ou outra que, puxa, você acabou se equivocando, aí pessoas ficam revoltadas, aí você cai numa autoestima, num problema, como fui fazer aquilo, como fiz daquele jeito, como não me compreendem, e aí vai. Então fica aquele cerco de energia. Mas você está indo, né? Agora, quando existe uma obsessão espiritual, que já é uma personalidade intrusiva, então a pessoa sai da rota dela, sai do propósito, sai da rota de equilíbrio dela, sai da ética dela. Então aí, se relaciona com as pessoas erradas, não consegue acertar a vocação, o trabalho, tem compulsões de comportamentos que contrariam a sua ética, cada hora de um jeito, oscilando, conforme o ambiente que está, oscila, tem descontroles, não consegue disciplina, quer envolvimento. E muitas vezes, essas obsessões, elas pegam de um jeito que certas situações é que aquilo vem à tona. Não entra nesse assunto que é um desequilíbrio, aquela pessoa que desequilibra você. Por quê? Porque pegou no paradigma fundamental do elo obsessivo, entre a neurose e a entidade influenciadora, né? Porque precisa de ter uma neurose ali que faz o link, senão não faz link. Portanto, muito importante é o encontro do nosso eixo de equilíbrio, da conexão maior, para desligar daquela interferência. É fácil? Não é fácil. Quando chega uma interferência, ela é instalada ao longo de um período, quando você percebe, já está amarrado. É uma coisa muito complicada. Por isso que eu acho que é importante o tratamento espiritual. Ou é na igreja, na sua igreja, que você vai orar, pedir ajuda para o padre, para o pastor, no centro espírita, no centro budista, umbandista, candomblé, na mesquita, na sinagoga, o xer, o rabino, não sei. Mas precisa de ajuda espiritual. E precisa de uma frequência de ação. Eu aqui na clínica, eu atendo no consultório, prescrevo a medicação, mas eu investigo a parte espiritual. Depois eu faço voluntariamente reunião com meus pacientes para ter um ambiente de espiritualidade. Com frequência, mês a mês, não é? Tem reunião online com os pacientes, toda semana, para poder criar aquele mecanismo e chamar a força interna, sair daquela influência. E aí não basta só dar um remedinho. Quando a situação já invadiu as células, precisa do remédio, precisa da mudança de hábito, mas a gente precisa estar acompanhando essa parte espiritual também, que às vezes é a chave de ouro que estava faltando. Agora, muitas vezes, você entrou no seu propósito, está ajudando as pessoas, você está ótimo e você fica vítima de alterações por ataques espirituais. Como é que pode vir esses ataques? Pode ser trabalhos espirituais, são verdadeiras hipnoses que são feitas, não é? Nos diversos cultos. Pode ser uma pessoa que fixamente joga uma energia, pode ser uma entidade espiritual ligada a você em outras existências, pensando numa racionalidade de espiritualidade aberta, nesse sentido. Não é? Aí eu já estou avançando da medicina para as ciências humanas, para os conhecimentos espirituais, para os conhecimentos ancestrais, não é? E a gente traz essas ligações. Quando acontece uma possessão, a pessoa tem alteração motora, ela vira a mesa, ela agride, ela se corta, ela funciona, ela arrebenta a porta, ela pega o controle motor, cai no chão, ela tem mioclonias, contraturas musculares parecidas com as epilepsias, quando não entra numa epilepsia mesmo. Com a diferença que é algo atípico, que exige o conhecimento de comorbidades associadas. Agora, para sair, identificar um ataque espiritual é perda de controle. A vida está amarrada, as coisas estão acontecendo fora do seu controle. Precisa de ajuda espiritual, dentro daquilo que faz sentido para você. Não é? Precisa de identificar como está reagindo no seu corpo. Influências espirituais dos estados de trânsito de possessão, segundo o que eu vejo no consultório, tem aumento de pressão arterial, assim, súbita, sem uma lógica. Com alterações cardíacas, sem lógica. Depois volta ao normal.
Se você não consegue tratar, se der o antipertensivo, ela fica com hipotensão. Porque são situações de descontinuidade. Reações autonômicas, colinérgicas, então tem mais sintomas digestivos nos desdobramentos do trânsito. Não é? E uma série de questões complexas que precisa estudar caso a caso. Mas é importante considerar. Perda de controle, não acha uma solução, não acha, falta chave de ouro. E aí a gente precisa entrar, conexão com Deus. Precisa conversar. É oração, é meditação, é uma busca de transformação interior. Se desligar daquilo que tira a tua sintonia, programas, internet, desliga das coisas ruins, notícias ruins, coisas negativas, desliga jogos de violência, sai disso, para você poder trazer outro nível de vibração para sua mente e estabelecer uma conexão superior para poder começar a desamarrar dos ataques e das influências espirituais. É trabalhoso. Então, as palavras do Dr. Sérgio Felipe provam que a ciência e a espiritualidade podem sim andar de mãos dadas. Gostou do conteúdo? Agora você sabe. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu comentário. Até o próximo vídeo.